Salve Maria Santíssima. Eu tenho a grande alegria de continuar falando sobre a vida de Santo Antônio, grande doutor da Igreja, conhecido pelas suas virtudes, pelos seus milagres, pela sua pregação, pela sua simplicidade. Desde criança, eu já fui me apaixonando pela vida de Santo Antônio. Eu sou do Ceará, da cidade de Pacajus, e morava numa zona rural, morei na zona rural durante praticamente 19 anos. E eu tinha catequistas maravilhosos, né? Maravilhosas. Uma das principais, minha amiga Marta, e que me ensinou muito a amar a Eucaristia, amar a Virgem Maria, amar a Igreja, mas também amar Santo Antônio. E tinha as trezenas, que eram os 13 dias, né, onde se rezava e se meditava sobre a vida de Santo Antônio, porque meditar sobre a vida dos santos é se aproximar daquele que os tornou santos. Eles não são santos pelas suas forças, tão somente, de forma alguma. É a graça que vai trabalhando esses homens e mulheres. Então, eu fui me apaixonando pela vida de Santo Antônio. De certa forma, um encantamento, entre aspas, né? E os hinos eram tão belos, os exemplos, as meditações, das virtudes, dos milagres, das orações. E aquilo cativava o meu coração. E na minha adolescência, um certo dia trabalhando, colocando lenha na carroça para depois ir juntando, né, em outro local para depois ser vendida, me veio a inspiração de cantar uma música, aliás, de compor uma música para Santo Antônio. E essa música já fazem, acho que mais de 20 anos que eu fiz. E sempre tive vontade de conhecer mais a vida de Santo Antônio, já li 2 livros sobre ele, pretendo ler outros, tem outros aqui na fila para serem lidos. E como a vida dos santos vai nos tocando e nos transformando. Não há idolatria, eles não roubam o lugar de Deus, pelo contrário. Eles nos aproximam cada vez mais de Deus. Então vou contar aqui um pouquinho da vida de Santo Antônio, aos poucos, porque serão inúmeros vídeos, tá bom? Peço que vocês fiquem atentos, compartilhem também esse vídeo. Uma das primeiras histórias, né, muito fortes de Santo Antônio, porque ele combatia de frente os hereges. Por isso ele é chamado martelo dos hereges, porque ele não tinha esse politicamente correto, ele não tinha frescuras, ele não tinha receios, ele batia de frente com a heresia, por amor às almas, com fervor, com vigor, com a caridade profunda. Um homem totalmente queimado, incendiado pela glória de Deus e pelo desejo de salvação das almas. Então, Santo Antônio, uma certa vez, lá na Itália, os hereges convidaram ele para comer, né? E Santo Antônio, ele desejava tirar eles, esses inimigos, né? Esses hereges do erro. Inimigos porque eles se colocavam como inimigo, não que Santo Antônio os tratasse como inimigos, claro que não, né? E Santo Antônio, ao ver que podia tirar eles do erro nesse momento de refeição, né? Ele aceitou o convite, a exemplo de Jesus Cristo, que por essa mesma razão comia com publicanos e pecadores. E porque Santo Antônio engendrava maldades, né? E eles tinham consciência perversa. Então aqueles hereges a quem Santo Antônio confundia muito nas disputas e sermões, eles se puseram na mesa diante de um manjar, diante da comida, né? Que era um manjar de morte, era uma comida envenenada. E eles começaram a falar o seguinte: Santo Antônio ele teve uma inspiração, uma revelação do Espírito Santo, que aquela comida estava envenenada. Então ele começou com pacíficas e com muito amor, né? Não uma passividade nem pacifismo, mas com a paz de Cristo, né? Ele começou a repreender
a maldade daqueles que haviam tramado a morte dele. Então os hereges começaram a mentir e começaram a imitar o demônio, que é o pai da mentira. Começaram a mentir dizendo não. Responderam que eles não haviam feito isso. E que era engano, né? Mas depois eles começaram a dizer, não, a gente fez isso só para ver se cumpre aquilo que fala o Evangelho, né? Lá em São Marcos, né? Que aqueles que beberem algum veneno mortífero não morrerão. Então eles começaram a dar a desculpa que fizeram para testar se isso se cumpria ou não, né? Tal grande santidade de Santo Antônio. Eles começaram a mentir, porque eles queriam era matar mesmo. Não foi só para testar, eles queriam matar de fato. Aí eles disseram o seguinte para Santo Antônio: caso aquela comida envenenada não fizesse dano nenhum, eles prometiam converter-se para sempre à fé do Evangelho. Mas se ele mostrasse medo de comer aquele alimento envenenado, eles se firmariam cada vez mais na crença de que nas palavras do Evangelho. E eles achariam que o Evangelho estava contendo falsidades, né? Então Santo Antônio fez o sinal da cruz sobre a comida envenenada e, tomando dele por suas mãos, sem nenhum temor, disse: pois vou comer, não para tentar Deus, mas para que tenhais fé no Evangelho. Prestemos atenção. Santo Antônio não fez isso para mostrar que era poderoso, que tinha o dom dos milagres, não. Pensando na salvação das almas, pensando na conversão dos pecadores. Repito o que ele falou. Pois vou comer, não para tentar Deus, mas para que tenhais fé no Evangelho. E depois que ele comeu, daquela comida envenenada, ficou sadio e não sentiu em seu corpo nenhum incômodo sequer. Os hereges, vendo isso, se converteram à fé católica. Bendito seja Deus, né? Faz maravilhas. Certa vez também Santo Antônio, ele foi um grande auxílio inúmeras vezes, né? Contra as artimanhas do demônio, que queria levar. Conta-se um trecho o seguinte sobre a vida de Santo Antônio. Por aqueles tempos, passou o bem-aventurado Santo Antônio pela abadia de Solesmes, no bispado de Limoges, melhor dizendo. Ali tinha um monge que sofria muitas tentações, né, em relação à luxúria, né, tentações da carne. Então ele fazia muita penitência, muita abstinência, muito jejum. De fato, se flagelava, fazia muitas coisas, né, para que Deus o guardasse de cair nessa tentação maligna. Mas não tinha muito êxito. Aí um dia esse monge, ele foi até Santo Antônio, porque aqui era um ataque não só de tentação, era uma vexação. Ou seja, é como se fosse uma tentação muito intensa, quase que insuportável, onde o demônio vai afrontando com todo rigor a pessoa, né? Não é apenas uma simples tentação. Se bem que tentação não é algo simples, é algo terrível também, né? Pode levar a pessoa para o inferno, se cair em pecado mortal, ela não se arrepender, claro. Mas continuando, essa vexação, né? Então o monge, ele sabendo que Santo Antônio era um grande homem de Deus, ele foi com ele e se confessou bem e descobriu todos os pecados e a grande tentação que se manifestava de forma vexatória sobre ele, né? E pediu auxílio. E Santo Antônio, de forma piedosa, ele pegou um pedaço da tônica. Aliás, ele se despiu da tônica, né? E deu para que ele vestisse. E a tônica levava em si tanta pureza de alma e também de coração, que aquilo impregnou no corpo daquele monge. Porque o corpo de Santo Antônio era um corpo tão castíssimo, tão puro, né? Tão cheio de castidade, que na hora que aquele homem
aquele monge vestiu a túnica, ele foi impregnado também dessa castidade. E esses impulsos da carne, essas ações do demônio de vexação foram embora. E desde então, ele foi confessar muitas vezes, mas ele confessou que os movimentos impuros nunca mais o atormentaram. Ou seja, o demônio da luxúria, ele foi lançado para longe, muito para longe. Então, diante desses dois grandes testemunhos de milagre e esse outro grande milagre de libertação, né, nós devemos recorrer a Santo Antônio, primeiro, para não odiar os nossos inimigos, para não odiar aqueles que blasfemam contra Deus, mas para que nós possamos jejuar por eles, rezarmos. Nós devemos, de fato, lutar pela conversão dos pecadores, mas primeiro também convertendo-se, deixando que Deus realize em nós uma obra de santificação. Porque muitas vezes nós queremos converter o mundo inteiro, mas nós estamos mergulhados, imersos na lama fétida do pecado mortal, dos vícios. E muitas vezes nem reconhecemos que estamos. Muitas vezes a nossa língua, com maledicências, com julgamentos terríveis, com ressentimentos, com rancores, com atitudes vergonhosas. E nós queremos, estando imerso na podridão. Meus irmãos, claro que nós somos pecadores, sim, mas nós não podemos ser pecadores por malícia, de ficar com hipocrisia como sepulcros caiados, como pessoas viciadas, obstinadas no mal. Nós não podemos. Por isso, nesse dia, recorramos à Santíssima Virgem, que Santo Antônio tanto amou e tanto ama. Recorramos que ele tire de nós essa hipocrisia, essa soberba de se achar mais santo que os outros. Peçamos que Santo Antônio nos livre disso, mas também que nos dê um profundo amor pelas almas. E que a gente não somente reze. Nossa Senhora pediu tantas vezes nas suas aparições que nós rezássemos e fizéssemos jejum. Mas muitas vezes nós até rezamos um pouco e mal, mas nós não queremos jejuar. E se jejuamos mal e demora. A gente jejuma hoje e talvez jejuma daqui a um mês ou uma vez por ano, ou seja, um desleixo no sacrifício. A oração, ela está intimamente ligada com o sacrifício. Santo Antônio era um homem sacrificial. Era um homem que se ofertava, era uma hóstia viva. E se ofertava em vista da salvação desses homens que estavam ali contra a fé, que debochavam. E veja um grande exemplo. Aqueles homens quiseram matar Santo Antônio. Colocaram veneno. Mas ele amou tanto aquelas almas e conseguiu, pela graça de Deus, converter. Esse outro exemplo do demônio da luxúria. Recorramos também aos santos, que viveram a castidade de forma heróica, para que esse demônio da luxúria que tanto nos atormenta, com palavras muitas vezes nós somos tentados a falar palavras imorais, palavras de duplo sentido, a ver coisas indecentes, a vestir-se de forma indecente, a ter um olhar sensual, a ouvir coisas sensuais, a alimentar com os nossos sentidos o nosso corpo com coisas podres, a nossa alma com coisas podres. Peçamos ao Senhor, através da intercessão de Santo Antônio, o dom da castidade. A castidade é virtude, é treinamento, é ascese, mas também é dom. Um grande dom de Deus, que nós devemos suplicar diariamente este grande dom. Então recorramos a Santo Antônio, este homem castíssimo, em todos os seus sentidos, na sua alma, no seu coração. Continuando ainda um outro exemplo, né? Uma certa vez Santo Antônio ele estava pregando, no bispado novamente de Limoges, né? E o povo estava lotando a igreja, estava lotada a igreja.
E ele resolveu ir na praça, resolveu de forma pública pregar, de forma pública, para toda aquela gente. Porque não cabia na igreja, então ele foi para um local aberto, campal que a gente chama, né? Para a praça pública. E as pessoas, a multidão, começou a se juntar para ouvir. Aquela multidão que não cabia na igreja foi para a praça. E logo ali eles improvisaram um estrado, né? Colocaram ele num local alto, né? Para pregar. Que a gente chama de púlpito, né? Hoje quem usa mais esse termo é os protestantes, mas o nome é púlpito mesmo, aquele local mais alto, né? É como se fosse um púlpito, né? Onde o pregador ele pudesse ser visto melhor. Não é porque era um show, porque era estrela, era para ser melhor ouvido, melhor compreendido, melhor visualizado, para ter esse contato melhor com os ouvintes, né? Que estavam pregando, aliás, ouvindo a pregação. Então aconteceu o seguinte: Santo Antônio subiu lá nesse local, começou a fazer o sermão. Então vieram, os demônios começaram a perturbar. Começaram a perturbar e criar tumulto, né? Santo Antônio falou: não tenhais medo, sua maldade não fará dano a ninguém. E aconteceu que, passados alguns momentos, o local que Santo Antônio estava pregando desabou de uma vez, né? Mas, para a admiração de todos, não aconteceu mal para ninguém. Nada. E o povo, ao ver isso, né, como servos de Deus, reluziu o espírito de santa profecia, teve para com ele o maior respeito. E com maior atenção o escutava. Aí, novamente, montaram o púlpito, né? E ele recomeçou o sermão. Ou seja, o demônio ficou com tanta ira que derrubou o local onde ele estava pregando. Mas Santo Antônio já tinha revelado, através da profecia, que isso ia acontecer. E o povo começou a acreditar cada vez mais naquilo. Cada vez mais. E o sermão foi mais frutuoso. Santo Antônio, rogai por nós.